O ensino médio mudou. O ano letivo de 2022 trouxe um novo método de ensino que promete um aprendizado moderno e motivador, mas que também prepare os estudantes para o mercado de trabalho. Por isso, fizemos este vídeo para entender as mudanças na grade curricular e também os desafios do novo modelo para escolas, professores e alunos. Embora tenha entrado em vigor em 2022, a reforma do ensino médio não é de agora. A Lei Federal 13.415 foi aprovada em 2017 e é obrigatória para todas as escolas do país, públicas ou particulares. É a lei que a gente chama carinhosamente de reforma do ensino médio. Então, é nessa legislação que o Brasil, enquanto país, declara que o ensino médio precisa de uma reforma. E aí, da data da publicação, ele dá 5 anos para as redes começarem essa implementação. E aí, os 5 anos se deu exatamente agora, em 2022. O objetivo da mudança foi tentar diminuir a evasão escolar, tornar o ensino mais atrativo, conectado com a realidade dos estudantes e, ao mesmo tempo, ajudar os alunos em sua formação profissional. Porque assim, os números vinham mostrando, e as performances, que, de certa forma, o ensino médio vinha sendo desmotivador, né, para muitos alunos. Então, acreditava-se, e eu falo acreditava-se desde mais ou menos início da década de 2010, que eram necessárias algumas reformas para que os alunos se sentissem mais presos, mais motivados, mais interessados em estar no ensino médio e principalmente em fazer desse ensino médio já uma espécie de preparação para aquilo que eles queriam como carreira. Então, vamos explicar as mudanças básicas. A primeira delas é a ampliação da carga horária. O tempo de aula, que era de, em média, 4 horas por dia, passou para 5 horas. Com isso, o aluno cumprirá 1.000 horas anuais, um aumento de 200 horas em comparação com o modelo anterior. Na prática, os alunos ganham um sexto horário. Porque para conseguirmos ampliar, no caso de Minas, 200 horas, foi preciso acrescentar um horário. Esse horário ele pode ser tanto o sexto horário, todos os dias, quanto ele pode ser um único dia no contraturno, ou seja, se o estudante estuda à tarde, de manhã, se ele estuda de manhã à tarde, o horário ampliado aí, 5 aulas a mais em um único dia. Outra mudança importante é a integração curricular. Esqueça a ideia de estudar conteúdos isolados das tradicionais disciplinas como física, química, geografia e história. Agora, esses conteúdos estão agrupados em 4 áreas integradas de conhecimento. A divisão ficou assim: biologia, física e química se unem para formar ciência da natureza e suas tecnologias. Geografia, história, filosofia e sociologia formam as ciências humanas e sociais aplicadas. Língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física passam a ser linguagens e suas tecnologias. E por último, a matemática e suas tecnologias. A reforma prevê também a inclusão de uma 5ª área, que é a formação técnica e profissional. Então, o que as escolas têm que fazer? Elas vão continuar com seus professores das mesmas disciplinas, elas vão continuar dividindo as disciplinas da maneira como elas acharem legal, mas pensando em atender a essas áreas de conhecimento. E o principal, em fazer com que dentro dessas áreas de conhecimento os alunos desenvolvam mais do que simplesmente conteúdo, né, na forma tradicional como a gente estuda, ou seja, mais do que decorar, mais do que só calcular. Entende essa reforma do ensino médio que o aluno tem que desenvolver habilidades e competências. Para os alunos, essa união de conteúdo traz alguns resultados bem práticos no dia a dia nas escolas. Então, por exemplo, se a gente considera uma aula de biologia, que está junto com os outros 2 componentes, física e química. O livro didático, ele passa a ser para os 3 componentes curriculares. Então, os nossos livros agora, a gente não vai sair carregando um livro de cada componente. Esse estudante ele vai ter livros interdisciplinares. Lá na biologia, física, química, vamos pensar o conceito grande, o conteúdo grande de energia. Então, se a gente pensa em energia, o que dentro da biologia, que é super específico da biologia, que é possível conversar sobre energia? A gente vai dizer da relação que o Sol desencadeia, de todos os processos de fotossíntese, enfim, é nesse lugar. Aí, ou são as fontes de energia que a gente tem no planeta, e a física vai tratar disso com as leis, por exemplo, e a química associando as reações. Então, a gente está dizendo de uma coisa que são conceitos amplos
que geram o diálogo entre física, química e biologia. Então, na verdade, o professor de geografia, de história, de biologia, de educação física, ele não deixa de existir, só que agora ele faz um planejamento que dialoga. Agora que você entendeu como as disciplinas estão agrupadas, vamos te explicar a principal mudança apontada pelos educadores: os itinerários formativos. É aqui que entra a escolha que os estudantes fazem sobre o que vão estudar. Dentro de cada área de conhecimento, as escolas têm de oferecer minicursos para que os estudantes possam aprofundar o conhecimento dentro de temas que despertem o interesse deles. Por exemplo, aprofundamento em física. Então, aqueles alunos que têm uma predisposição, por exemplo, à engenharia, uma predisposição aos cursos de exatas, eles, além do curso básico que eles vão fazer, ou seja, das disciplinas usuais, eles podem optar por esse itinerário formativo que a escola vai oferecer. Aí ele vai, no tempo dele, no horário dele, isso pode ser durante um semestre ou durante um ano, estudar aquela disciplina de física mais avançada, ou de uma física aplicada, por exemplo, às questões espaciais, ou no caso da humanas, né, das ciências humanas, que você me pediu um exemplo, o aluno ele vai continuar a estudar história. Por exemplo, eu que sou um professor de história, ele vai continuar estudando os conteúdos normais, mas ele vai, num determinado momento, por exemplo, escolher como itinerário formativo um curso que a nossa escola ofereceu sobre atuação cidadã e política. Aí ele vai estudar um pouco mais sobre, por exemplo, as práticas do Congresso Nacional, ou as práticas, por exemplo, do meio jurídico, porque ele já tem uma inclinação à área, por exemplo, da comunicação, da política ou do direito. A carga horária ficou dividida assim: 60% de conteúdos tradicionais e 40% para novos conteúdos dos itinerários formativos. Outro componente que se tornou obrigatório no novo currículo é o projeto de vida. Do primeiro ao terceiro ano, os estudantes vão ser estimulados a se conhecerem melhor, a ter posicionamento como indivíduos e se preparar para tomar decisões importantes, pessoais e profissionais. No caso da Secretaria de Estado, optamos por projeto de vida enquanto um componente. Então, todos os nossos estudantes do primeiro ano, eles vão estudar todos aqueles componentes regulares: português, matemática, educação física, arte, sociologia, enfim. Mas entre o que a gente chama de itinerários formativos, lá dentro tem esse componente projeto de vida, que tem a intenção de fazer com que esse estudante consiga olhar para a sua realidade de desejo, de interesse, de anseio, mas fazer a leitura da sua comunidade, do mundo, para já começar a pensar a sua inserção no mercado de trabalho. A maior reforma do modelo educacional do Brasil dos últimos anos também impõe desafios. E isso vale para a rede pública e para o ensino privado. O novo ensino médio é um desafio para as escolas porque ele tem duas grandes mudanças. Primeiro, um aumento de carga horária. O novo ensino médio ele tem um aumento de 600 horas de carga horária em todo o ensino médio. Mas não só isso. A real dor das escolas está na aplicação do chamado itinerário formativo. O que é isso, tá? São novos conteúdos que as escolas precisam aplicar, como empreendedorismo, STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, processos criativos, iniciação científica. E esses novos conteúdos, a escola tem que dar para os alunos com poder de escolha. Então, pensa no seguinte: a gente tem uma turma de 30 alunos, uma escola pequena. Como é que ela vai fazer? Ela vai diluir esses 30 alunos em duas turmas de 15, contratar 2 novos professores para ministrar esses conteúdos? Acaba ficando um custo muito alto para as escolas, além da dificuldade de encontrar e treinar esses professores. E numa sociedade desigual como a nossa, você já deve imaginar sobre quem o impacto será ainda maior. As escolas particulares sofrem, mas elas têm mais recursos. As escolas públicas sofrem muito. Sofrem muito porque, no final das contas, quando você entra numa burocracia e você entra na falta de recursos que normalmente a gente tem nas escolas públicas, como que eles conseguem implementar toda essa mudança? Para a escola particular, o que vai acontecer é que eles vão aumentar a mensalidade, eles vão perder alunos, eles vão diminuir a lucratividade, mas eles vão conseguir implementar. Agora, as escolas públicas não têm esse tipo de alternativa. Se mudar era preciso, segundo os educadores, a adaptação ao novo cenário é um esforço coletivo que envolve pais, professores e alunos. Os professores eles vão ter uma missão complicada, vão ter. Por quê? Porque nós não tivemos essa formação na nossa graduação, enfim, nas nossas especializações. Então, aquela velha máxima de que a gente vai aprender com o carro andando, ela vai acontecer, porque a gente também está tendo que se moldar. Para assistir mais vídeos como este, acesse o nosso canal.